Graça e paz, irmãos. Hoje finalizamos a nossa jornada dentro daquilo que tem sido o nosso desafio, não só durante esse mês de maio, mas durante todas as nossas vidas. Vivenciar e experimentar o domínio próprio. E como tem sido difícil, quanto mais a gente busca, mais desafios têm surgido, como o pastor Vitor destacou, quanto mais nos tornamos comprometidos com o Senhor, mais desafios se apresentam a nós, à nossa frente, e a certeza que temos um Deus que tem cuidado de nós, que tem um Deus que é o maior interessado em nos dar vitória, é um Deus que está lá sempre nos incentivando, e é tão bom quando a gente pode entender que domínio próprio não é fruto de algo que eu busco, que eu procuro, que eu me empenho, é fruto da ação do Espírito Santo em minha vida. Se não fosse a ação do Espírito Santo, com certeza eu não conseguiria, nenhum de nós conseguiríamos concluir a missão para o qual o Senhor nos separou. Domínio próprio não é como, quem sabe, começar um regime, começar uma caminhada, começar a estudar. Um desafio para as nossas vidas que vai exigir de nós perseverança, força de vontade, determinação. Há pouco chegava aqui, cadê a Amanda, Andréa? Eita, pronto. A Amanda fez ali uma surpresa muito agradável, enquanto a Andréa vai buscá-la. Domínio próprio é consequência da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E é interessante quando eu encontro lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, a gente consegue distinguir claramente a ação das obras da carne e o fruto do Espírito Santo. As obras da carne, elas são seletivas. Creio que nenhum homem, mulher, ser humano consegue vivenciar e exercer as obras da carne. Todas aquelas situações malignas destacadas por Paulo lá nos versículos 21 e 22. Já os versos 22 e 23, Paulo destaca que aquele que tem o Espírito Santo não tem uma atitude seletiva. Olha, eu quero amor, eu quero alegria, claro. Quem não quer? Eu quero a paz. E a gente, como no self-service, sai escolhendo as virtudes daquilo que mais nos agrada, daquilo que mais me consigo realizar com facilidade. Mas como disseram anteriormente a mim, os pregadores que aqui estiveram, é o fruto. É um fruto com vários gomos, no qual a partir da presença do Espírito Santo em nossas vidas, a gente consegue experimentar todos eles. Mas pastor, ninguém consegue todos eles. Consegue. Alguém conseguiu. Jesus, pode vir, Amanda. Amanda tem um versículo, na verdade 2 versículos para recitar para nós. Pronto. Diga seu nome. Meu nome é Amanda e a minha mãe é Andréia. Francis. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Amém. Está vendo? Parabéns, Amanda. As 9 virtudes da presença do Espírito Santo em nós. Parabéns. Quer ajudá-la? As 9 virtudes do Espírito Santo, e Amanda recitou com muita propriedade. Consequência da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas aí está o texto. Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2. O texto vai ser projetado, e a versão é a Nova Versão Internacional. Os irmãos podem abrir suas Bíblias. Você que está em casa, se não, nesse momento, não dispor de uma Bíblia, pode também se utilizar do texto que vai ser projetado aí na tela. E diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí está o ensinamento e a exortação de Tiago
para ele e para nós, e é tão bom quando a gente pode entender claramente que isso foi escrito para a igreja, não foi para descrentes, não foi para as pessoas que não conheciam Jesus, foi para a igreja dispersa, aqueles que um dia haviam experimentado do novo nascimento, aqueles que um dia haviam experimentado da mudança de vida, de uma conversão e do conhecimento de Jesus. E é exatamente isso que está diante de nós, o desafio de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Mas aí trouxe pelo menos duas informações a respeito do livro de Tiago, ou da pessoa de Tiago. Primeira coisa que preciso dizer aos irmãos, que Tiago foi o último livro do Novo Testamento a ser incluído no cânon do Novo Testamento. Essa inclusão se deu no Concílio de Trento, por volta de 1546, e ali foi porque existia muito pensamento contrário, muita oposição, e uma dessas oposições era Lutero. Lutero não podia conceber a ideia de que Tiago está dizendo, olha, obras e fé caminham juntas. Fé sem obras não tem sentido, e obras sem fé não tem razão de ser. Porque, segundo Lutero, isso contrariava o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, quando ele diz que nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aí passou a se entender que a obra que Tiago destaca, as obras que Tiago nos convida, nos exorta a vivenciar, é consequência da fé, do temor a Deus. E Lutero foi um dos grandes opositores à inserção da carta de Tiago no cânon do Novo Testamento. Mas a favor existia Agostinho e Jerônimo, alguns pais da igreja. E quem é Tiago? Ou quem foi Tiago? Quase a totalidade dos pais da igreja o reconhece como sendo o irmão de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos. Não sei se os irmãos sabem disso. A Bíblia diz que Jesus tinha 4 irmãos e eles são nominados na Bíblia. Tiago, Simão, Judas e José e Jesus. Só com uma única diferença. Todos eles eram filhos de Maria com José. Jesus era apenas filho de Maria, porque ele havia sido gerado pelo Espírito Santo. E Jesus tinha pelo menos 2 irmãs. Não se sabe ao certo seus nomes, mas a Bíblia fala no plural, as irmãs de Jesus, então logo era mais do que 1, ou 2, ou 3, não se sabe exatamente a quantidade de irmãs. E é interessante como a Bíblia fala e destaca que Jesus, depois de ressuscitar, ele aparece a Tiago. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, diz, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Esse Tiago, recitado, declarado aqui, é o Tiago, o irmão de Jesus. E alguns defendem que não foi Tiago, filho de Alfeu, filho de Zebedeu, irmão de João, porque Tiago, um dos discípulos de Jesus, morreu por volta do ano 44. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 12, vai perceber que Pedro e Tiago estavam presos. E Herodes Antipas, ele matou Tiago ao fio da espada e deixou Pedro reservado, porque era Páscoa, para agradar aos judeus, e desejava matar Pedro também. Então, esse não é o Tiago que aqui relata. Esse Tiago morreu no ano 44 e por isso não tinha condições de escrever um livro que passou para nós como sendo parte do Novo Testamento. Existe um livro apócrifo chamado Evangelho segundo aos Hebreus, que cita esse Tiago dentro de uma abordagem de um sonho, de um desejo que esse Tiago tinha. Não procure na sua Bíblia que você não vai encontrar o Evangelho segundo os Hebreus. E ele diz assim, agora, quando o Senhor acabou de dar a túnica de linho ao servo do sumo sacerdote, foi até Tiago e apareceu a este. Porque Tiago tinha jurado que não comeria pão desde aquela hora, quando ele tomou a taça do Senhor, até que o visse levantando dentre os homens. E novamente, depois de um tempo, disse o Senhor, tragam uma mesa e pão, e imediatamente é acrescentado. Ele tomou o pão e o abençoou. E o partiu e deu a Tiago, o justo, e lhe disse, irmão meu, come seu pão, porque o Filho do Homem se levantou dentre os que dormem. Aí está um texto inserido no livro apócrifo, chamado Evangelho segundo aos Hebreus. Mas destaquei pelo menos 3 lições que podemos extrair desse capítulo 3 do livro de Tiago.
O desafio que requer de cada um de nós esse comprometimento com a palavra de Deus. Com a consequência, o resultado do Espírito Santo dentro de nós, que deve produzir em nós todas essas virtudes. As 9 virtudes aqui apresentadas pela Amanda, que não são frutos, como as obras da carne, mas é um fruto só, do qual se desenvolve todas as 9 virtudes. E a primeira lição que eu aprendo do texto que lemos, é que o exercício do domínio próprio se torna uma prática satisfatória. Os seus frutos, ainda que difíceis de cultivar, poderão ser colhidos por nós e pelos outros. O domínio próprio transforma as nossas vidas, produz em nós uma pessoa paciente, uma pessoa que desenvolve a longanimidade, aquilo que não, alguém que não explode, que não responde de imediato. É alguém, antigamente, não sei que não é do seu tempo não, mas eu vou falar aqui de um seriado que existia na TV brasileira, chamada O Bem Amado. Existia entre aqueles personagens, alguém bem típico, chamado Zeca Diabo. Zeca Diabo era um pistoleiro, um matador de aluguel, e ele, quando era confrontado, ele puxava de uma arma, e ele havia feito uma promessa ao santo padroeiro dele, de que não mataria mais ninguém. E ele, com a arma e punho, ele dizia, e é 1, e é 2, e é 3, e quando chegar a 10, ele desistia de concretizar o ato. É mais ou menos assim. É aquele desejo, a impetuosidade de responder, de agir, de fazer aquilo que vem no meu coração, mas eu passo a lembrar que o Espírito Santo habita dentro de mim, e aquela resposta não pode ser consequência da minha reação intempestiva, algo imediato, mas o Espírito Santo diz, filho, lembra de quem você, lembra quem é você, lembra a quem você pertence. E naquele mesmo momento o Espírito Santo nos acalma, nos aquieta, e coloca em nossos corações atitude pacífica, e as pessoas à nossa volta conseguem perceber claramente, eu não consigo imaginar como é que você consegue suportar, como você consegue não responder. E aí as pessoas no mundo não vão entender. Porque, como disse no início, isso é fruto da presença do Espírito Santo dentro de nós. Eu sei que nós somos homens e mulheres de carne e osso, e que muitas vezes isso foge do nosso controle, mas logo em seguida nos arrependemos por ter falado, por ter agido, por ter tomado a iniciativa, e logo o Espírito Santo vem e nos dá uma nova condição para continuarmos caminhando. A Bíblia diz lá, Tiago 3, verso 2, assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É interessante como Tiago ele destaca algo que é muito confortante. Não para nos acomodar, não para colocar todos no mesmo patamar, para baixar o sarrafo, para que a gente possa se igualar por baixo. Ah, pastor, mas já que ninguém faz, ninguém pode exigir de ninguém, afinal de contas, ninguém consegue. Então, se ninguém consegue, a gente se conforma com a mediocridade. Se ninguém consegue, então a gente vai se acomodar e vai se acostumar com a maneira natural de ser, afinal de contas, não tem o sangue de barata. E eu consigo perceber que a generalidade, como Tiago destaca a ação do domínio próprio, e ele diz, todos tropeçamos, não pode nos acomodar. Afinal, sabemos que a sua ausência vai trazer como consequência tudo aquilo que vai trazer remorso, arrependimento. Por que eu falei? Por que eu falei? Por que eu agi? E o mais doloroso disso tudo é porque nós conhecemos a verdade. Se fosse alguém desconhecedor dos valores cristãos, dos valores do Evangelho, talvez aquela atitude passasse naturalmente despercebida. Mas a partir do momento que um dia eu conhecia Jesus, um dia eu pude experimentar da mudança de vida que se operou em mim, aquela atitude que vai de encontro aos valores cristãos começa a me incomodar, começa a se tornar algo doloroso ou dolorido. Fruto do quê? Da minha consciência que me acusa. Eu não devia ter falado. Eu não devia ter agido. Eu devia ter esperado. E é tão bom quando ele pode encontrar na palavra que o Senhor a cada dia nos dá uma nova chance. Chance de recomeçar.
chance de rever valores, chance de reconduzir ou reconectar as nossas vidas na presença do nosso Deus. Salmo capítulo 39, verso 1, diz assim o salmista: disse comigo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Isso se chama-se testemunho. Testemunho. A Bíblia nos diz que nós seremos julgados por aquilo que havemos de falar, pela maneira como devemos nos comportar, com a maneira como nos relacionamos. E o salmista diz, olha, eu preciso tomar cuidado, eu preciso colocar um freio na minha boca, para que isso não possa vir como escândalo. E é tão triste quando a gente diz, olha pastor, eu conheço alguém que é evangélico, e eu digo, é doloroso, poder ouvir alguém que se identifica como cristão, mas que as suas práticas em nada condizem com aquilo que ele declara, com aquilo que ele afirma, com aquilo que aquela pessoa testemunha. E o salmista diz, olha, preciso tomar muito cuidado, para que eu não seja uma pedra de tropeço, para que eu não seja alguém impulsivo, alguém destemido, alguém ousado, alguém que foge ou se deixa levar pelo momento, pela inquietação e pelo aquele momento de impetuosidade. Domínio próprio, decorrente da ação do Espírito Santo, produz excelentes resultados para o homem todo, o homem completo, o homem inteiro, e para todo o homem. Fiz questão de fazer esse jogo de palavras, porque é algo que acontece em nós e muda o nosso ser por completo, muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Eu tenho tido a oportunidade que Deus tem me dado já há alguns anos de acompanhar novos convertidos. Pessoas que têm testemunhado da mudança radical que tem se operado em suas vidas. E alguns dizem, pastor, muitas vezes eu não me reconheço pela maneira pacífica com que estou lidando com essa situação. Outros tempos atrás eu já tinha agido de maneira intempestiva. E é tão bom a gente perceber e olhar para trás que de alguma maneira o Espírito Santo tem controlado o nosso ímpeto, o nosso desejo de revide, a nossa maneira de agredir ou de responder à ofensa. Isso não tem outra resposta, a não ser a presença do Espírito Santo, colocando em nós essa responsabilidade, como disse o salmista, para que eu não seja escândalo para o Evangelho, para que o Evangelho não veja em mim, para que as pessoas não vejam em mim um mau exemplo de um cristão. E é tão bom saber que o Espírito Santo, ele nos ajuda dentro daquilo que tem sido o nosso desafio. Encontrei uma citação do Dr. William Barclay, comentarista bíblico. Ele diz assim, ninguém pode dizer que não foi advertido dos perigos da língua, e ninguém pode afirmar que os evitou por completo. Quando Tiago diz, olha, todos nós estamos engajados nisso, todos nós estamos envolvidos, mas precisamos ter sabedoria para dizer não, basta, não quero, não falo, não vou, não ajo assim. E nós sabemos que o nosso mestre foi exemplo para nós. Paulinho falou sobre o exemplo de Jesus, dentro da sua reflexão aqui do domínio próprio, e nos mostra exatamente esse Jesus pacífico, mas no momento oportuno, Jesus pega o chicote e derruba a banca dos cambistas que estavam ali no templo, causando dano à casa do Pai. Jesus era pacífico, mas Jesus sabia agir movido pelo Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas pensam que, porque você é um cristão, você não vai revidar, porque você é um cristão, você não vai reclamar, porque você é um cristão, eu posso fazer qualquer coisa e passar a perna em você no negócio. Não é bem assim, não. Jesus disse que nós somos prudentes como as pombas, mas somos astutos como as serpentes. Precisamos procurar os nossos direitos, mas dentro de uma sobriedade, de algo que não possa se transformar numa agressão, algo que possa causar dano ao próximo e à pessoa à nossa volta. Palavra falada é como flecha lançada, é história contada. Não tem como retroagir. Alguém vai atingir e as marcas vão surgir. Falei. Não devia ter falado. Não devia ter falado, falei. É uma flecha lançada, é uma história contada.
e provavelmente vai causar dano na vida de alguém. Mas o outro lado também é bom, é agradável, é satisfatório, é saber com aquilo que eu tenho dito, como elogio, como incentivo, como encorajamento, vai produzir na outra pessoa o desafio de mudança, de atitude, de comportamento. Por isso que Tiago diz, olha, infelizmente, com a língua, nós amaldiçoamos o nosso irmão. E com a língua a gente glorifica a Deus. E ele diz, olha, isso não pode acontecer. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Como é que de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada? Do mesmo jeito, dos nossos lábios não podem ser pronunciados palavras de ofensa, de agressão, de repúdio para com alguém. Afinal de contas, os nossos lábios são para glorificar o nome do nosso Deus. Encontro uma segunda lição do capítulo 3 de Tiago. Exercer o domínio próprio não é uma atitude isolada em si mesmo, mas está atento às ocasiões e lembrados que os resultados e servirá como um freio. E eu preciso entender que do jeito que eu fiz anteriormente, eu posso repetir. Mas dessa vez vai ser diferente. No momento certo eu vou dizer, paro. Não, vai não. Porque nós temos o inimigo das nossas almas, que com certeza é muito mais astuto do que a gente. Tem alguém que já está nesse mundo há muito mais tempo do que a gente. E ele sabe exatamente como nos tentar. Quando Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, e se apresenta Satanás para ele, e Satanás não oferece outra coisa a não ser alimento. O senhor passou, você passou 40 dias sem se alimentar, e sei que você está debilitado, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. E Jesus, com muita sabedoria, disse, olha, não é assim não. Nem só de pão viverá o homem. Porque Satanás conhece exatamente as nossas fragilidades, o nosso ponto fraco. Aquilo que tem sido alvo do nosso desafio de dizer não ao pecado, à ofensa, ao revide. E não pense que Satanás vai perder tempo trabalhando na sua vida nas áreas que você é forte. Não forte por si só, mas forte na dependência do Espírito Santo. Ele vai trabalhar exatamente nas áreas que você tem maior dificuldade, em dizer não, em se opor, em dizer não quero. E exatamente ali que ele espera ele triunfar nas nossas vidas, em função da nossa fraqueza, em função das nossas condições de debilidade. E Tiago diz no capítulo 3 ainda, nos versos 4 e 5, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai os navios que, sendo tão grandes e batidos em rijos ventos, com um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. E aí Tiago apresenta dois exemplos. Primeiro do cavalo, que através da rédea o seu condutor pode conduzi-lo para onde ele quiser. E do mesmo jeito o leme, tão pequeno, mas que conduz aquele grande barco na direção que o timoneiro ele deseja conduzir. E é tão bom saber que Tiago nos leva a entender exatamente tudo aquilo que a nossa língua pode proporcionar a nós. Aquela língua que foi consagrada ao Senhor. Aquela língua, quando o pastor Roberto diz, olha, não mais você é mais xingar ninguém, mas chamar de circunciso, filho de Balaão, mula de Balaão, quem sabe pejorativos dentro da palavra. É exatamente assim. Eu sou uma nova criatura, e eu não posso mais copiar, viver, experimentar dos valores da velha natureza, algo que anteriormente fazia parte da nossa vida. A razão do mau uso da língua reside no caráter do homem. E ao perdermos o controle de nossa língua, nos tornamos mais irracionais que os cavalos e mais impulsivos que o navio. Sem controle. Um cavalo sem rédea, um navio sem leme. E muitas vezes é aquele que age movido pela carne, pela revolta, pela vingança, movido pela carne, por aquilo que vem no coração, descarrega no outro. Mas nós não somos assim. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, que vai regular as nossas ações, atitudes, o nosso comportamento, para que a nossa maneira de ser possa glorificar o nome do nosso Deus. Precisamos ter muito cuidado. Domingo à noite o pastor pregou com muita propriedade
sobre a separação do grande julgamento de Jesus, dos bodes e das ovelhas, e muitas vezes, ao sermos reconhecidos como ovelhas, temos tido atitude de bodes, que não condizem com aqueles que puderam um dia experimentar de um novo nascimento. O domínio próprio é exatamente assim, é saber que a minha língua é consagrada ao Senhor, que dos meus lábios não podem ser pronunciadas palavras de maldição, mas palavras que possam abençoar alguém e possam produzir em alguém incentivo, encorajamento e motivação para a caminhada. Tiago não ensina que seja melhor guardar silêncio que falar. Ele não nos encoraja a uma vida de monastério. O que ele defende é o controle responsável da língua. Tiago não nos ensina a omissão. Olha, fica calado, não fala nada. Cuidado com o que vai falar. Fale, mas fale de maneira moderada, de maneira sóbria, orientada pelo Espírito Santo. É exatamente aquilo que falei anteriormente, porque muitos pensam que o cristão é aquele que todo mundo pode levar vantagem. Fazer um negócio, pedir o dinheiro antecipado, porque você é crente, você vai me antecipar e eu posso não cumprir o acordo. E vai ficar por isso mesmo, afinal de contas você é crente. Não é exatamente assim. Tiago não nos ensina uma vida de omissão, de silêncio. Não. Nós devemos falar sim, mas falar na hora certa. Falar de maneira sábia, dentro daquilo que é o controle do Espírito Santo em nossas vidas. Encontrei uma citação do Aristipo de Cirene. Aristipo de Cirene foi um dos discípulos de Sócrates, lá na Grécia. E veja o que é que o Aristipo falou a respeito desse texto de Tiago. O vencedor do prazer não é o homem que nunca desfruta do prazer, mas sim aquele que usa o prazer, como o cavaleiro conduz o seu cavalo, ou como o timoneiro dirige uma nave, e dessa maneira os leva aonde deseja. Não é alguém omisso, nem alguém alheio, não é alguém que é dominado, não é alguém que é conduzido, não é alguém que é levado, é alguém que se posiciona, é alguém que reage, mas reage com sobriedade, reage com mansidão, reage sem ser movido pela carne, mas ser unicamente movido pelo Espírito Santo do nosso Deus. Enquanto a terceira e última lição, a prática do domínio próprio não é resultado de uma vida condicionada em fazer o que é correto, mas uma vida controlada pelo Espírito Santo. Disse isso no início. Não adianta tentar, não adianta prometer, se não houver a presença do Espírito Santo dentro de nós, com certeza nós estamos fadados ao fracasso. Ali eu vou conseguir, por suas próprias forças você não consegue. Amar por minhas forças eu não consigo, porque não é amar apenas quem nos ama, como diz Jesus lá no capítulo 5 de Mateus. Amar quem nos ama, Jesus diz que o mundo já faz. É amar quem nos odeia, é orar pelos que nos perseguem, é abençoar quem nos amaldiçoa. Só conseguimos agir assim, movidos pela presença do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Perseverança, determinação, comprometimento, nada disso vai resolver. Porque podemos até começar, podemos até ter um início muito brilhante, mas o passar do tempo vai nos levar à desistência, a sermos desestimulados em função das reações ou da resposta das pessoas à nossa volta. Porque muitas vezes nós queremos que a resposta nos motive a continuar agindo assim. E quando muitas vezes as respostas favoráveis não voltam ou não aparecem, muitas vezes nós somos estimulados a desistir. Mas só com a presença do Espírito Santo dentro de nós é que nós conseguimos superar, porque não esperamos resultados. Nós não esperamos resposta favorável do outro. Eu ajo assim, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. E o cristão não é alguém que age movido pela resposta, pelos resultados. Não, nós não agimos movidos pelo resultado. Nós agimos movidos pela presença do Espírito Santo dentro de nós. E aí encontro em Gálatas capítulo 15, verso 16, quando o apóstolo Paulo nos convida a experimentar dessa comunhão com o Espírito Santo. E ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Os desejos
da carne, os desejos iníquos da carne, aquilo que confronta e rivaliza ou contraria os princípios da palavra de Deus, aquilo que coloca em risco a nossa comunhão com Deus. E aí no capítulo 3 ainda, no verso 5, e ele mostra exatamente desse risco, ou dessa consequência de uma língua consagrada ao Senhor, de lábios que são conduzidos pelo Espírito Santo. E ele no versículo 5, ele diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Coisas que começaram pequenas, insignificantes, mas tomaram proporções gigantescas, porque não houve o controle, não houve o domínio, não houve a sabedoria em retroceder, em retroagir, em parar, em dizer não, em ceder aquilo que é o desejo do outro que não conhece a Jesus. E é exatamente dentro dessa verdade, tirando a primeira parte, ou separando a primeira parte, o tamanho da língua é inversamente proporcional à sua importância e aos resultados do seu mau uso. Tão pequena, mas causa estragos, causa danos, que muitas vezes são irreparáveis, no relacionamento conjugal. E aquilo ali ficou marcado durante muitos anos. E o Espírito Santo não conseguiu trabalhar nos corações, nem para que alguém pudesse se controlar no falar, e que o outro também não viesse a perdoar naquilo que foi falado. E algo que foi falado no século passado, ainda consegue continuar martelando no coração daquele que ouviu, daquele que foi alvo da ofensa, daquele que foi alvo do escárnio, daquele que foi alvo da mentira. Porque o Espírito Santo não conseguiu convencer aquele que foi acusado, levá-lo a perdoar, levá-lo a esquecer, dentro da realidade como cristãos que nós experimentamos. E ainda dentro do versículo 5, mas agora a segunda parte, quando ele diz: um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, não existe a orientação para permanecermos calados, mas até o controle da nossa língua. Não é para você ficar calado, omisso, agir de maneira omissa, dentro daquilo que se exige como cristão, de nos posicionar, mas dentro daquilo que é o comportamento de um cristão, com sobriedade, com mansidão. No livro de Tiago nós encontramos por 5 vezes, são 5 capítulos, por 5 vezes a expressão língua. Língua no sentido de falar, boca, lábios. E lá no capítulo 1, verso 11, ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Muitas vezes a gente inverte a sequência aqui. Somos prontos para falar, tardios para falar e prontos para vingar, prontos para revidar. E aí quando a gente percebe que o Espírito Santo ficou lá atrás e que nós fomos dirigidos pela nossa impetuosidade, pela carne, pelo desejo de resposta, pelo desejo de vingança. Eu quero finalizar com a citação do Rubem Alves. Rubem Alves tem uma crônica chamada Escutatória. E é muito interessante. Eu sei que a crônica é muito grande, eu não vou colocá-la toda, eu coloquei ela toda aqui para que os irmãos pudessem conhecê-la, mas no início, Rubem Alves fala algo que para mim é algo essencial nas nossas vidas. É que muitas vezes quando estamos conversando, quando alguém começa a dizer alguma coisa, eu já estou pensando o que eu vou responder àquela pessoa. Muitas vezes não consigo nem raciocinar e nem pensar o que ele está me dizendo. Eu já começo a maquinar respostas para aquilo que ele está trazendo como informação, ou quem sabe como uma informação nova para a minha vida. E o Rubem Alves escreve na Escutatória: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Esse é o desafio que recai sobre cada um de nós. Que possamos praticar a escutatória mais do que o discurso, mais do que a oratória, mais do que a resposta. Possamos aprender a nos calar diante da ofensa, da agressão
e possamos agir conforme Cristo agiu, com mansidão, buscando em tudo agradar o nome do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que podemos extrair da Tua palavra verdades tão preciosas para as nossas vidas. Pai, não é fácil, não é fácil. E por nossas forças, por nossas capacidades, nós não conseguimos nem começar. Porque muitas vezes somos desafiados a olhar para o outro. E começamos a imaginar que o outro não merece, que o outro não fez por onde receber, que o outro não correspondeu à minha expectativa. Mas no nome de Jesus, ajuda-nos a fazer, movidos unicamente pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Ajuda-nos a ser sal, ser luz, diante daquilo que o Teu Evangelho requer de cada um de nós. Que sejamos exemplos, que sejamos homens e mulheres, movidos unicamente em buscar, fazer e viver a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nós não somos capazes de nada. Mas ajuda-nos, Senhor, a começar, e que não sejamos movidos pelos resultados, mas que cada vez mais possamos perseverar. E uma vitória hoje, uma vitória amanhã, possa produzir em nós a satisfação de ver o Teu nome em nossas vidas sendo glorificado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nos deste durante todo esse mês, de sermos desafiados, motivados e encorajados a controlar as nossas línguas, os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, e que em tudo o Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, o nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.